Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda parte da Maria Sofia e neste vídeo faremos a cabecinha e o cabelo. Parece pouco, mas não é, tá, gente? A cabecinha e o cabelo são partes longas deste projeto, tá? Então, sem mais blá blá blá, já deixou seu like? Ah, deixa seu like, vai, já deixa, porque olha que boniteza aqui para você crochetar. Ela merece com certeza o seu like, a sua inscrição acima de tudo. Antes de deixar o like, já se inscreve, gente, pelo amor de Deus. Vamos, se inscreve neste canal, vamos fazer ele crescer cada vez mais, vamos fazer ele chegar cada vez mais longe para que todos tenham acesso à arte, pois, como eu sempre falo, a arte nos une, a beleza nos une, tá? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha este conteúdo com quem você gosta e com quem você não gosta também, assim você ocupa o tempo dessa pessoa, tá bom? Um beijo no coração de cada um e vamos ao tutorial. Tchau, tchau! E vamos começar a cabeça, subir a cabeça da boneca, tá? Na parte anterior, tínhamos parado em 18 pontos baixos no pescoço, tá? Já tem aí com você o objeto que você vai fazer de sustentação para o pescoço. Eu tenho aqui um bastão de cola quente, eu envolvi ele numa fita adesiva para que ele não fique escorregando dentro da boneca, tá bom? Então vamos lá, a primeira carreira da cabeça, você vai fazer de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Você vai repetir essa sequência por 6 vezes, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. No final da volta, número 1 da cabecinha, vamos ficar aqui com 24 pontos baixos, tá? 24 pontos de base. Vamos lá? Primeira carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, por 6 vezes, para ficar com 24 pontos baixos. Então, aqui temos a primeira carreira concluída, vamos para a segunda carreira. Continuamos a aumentar a circunferência da cabeça e faremos agora, neste momento, 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá? Então, a segunda carreira será, por toda a volta, de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final, teremos aqui 30 pontos de base, tá? Então, carreira de número 2, você fará 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta para ficar com 30 pontos baixos. E tenho aqui então a segunda carreira finalizada. Eu tenho neste momento 30 pontos de base. Essa segunda carreira foi feita por 3 pontos e um aumento por 6 vezes na volta, tá? Vamos para a carreira de número 3 e nela faremos 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu recomendo que neste momento você faça a quebra da primeira sequência, tá? O que seria essa quebra? Você dividir esses 4 pontos, coloca os primeiros 4 pontos, tá? Você coloca 2 pontos no começo e 2 pontos no final. Ou seja, você vai começar com 2 pontos baixos e um aumento e depois vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por mais 5 vezes. Vai sobrar 2 pontinhos que você vai completar aqui atrás com 2 pontinhos, tá bom? Se você não se sentir à vontade para fazer dessa forma, faça os 4 pontos e um aumento por 6 vezes, vai dar certo da mesma forma, tá bom? Eu falo pra gente quebrar assim, para não ficar marcada a linha de aumentos na cabecinha da boneca, beleza? Mas se você conseguir, fica melhor, tá bom? Então, a terceira carreira, 4 pontos e um aumento por 6 vezes, ou 2 pontos e um aumento, e depois 4 pontos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 2 pontos baixos. Vamos ficar no final da terceira carreira com 36 pontos baixos de base. E aqui está a minha terceira carreira finalizada. Eu tenho neste momento 36 pontos de base, tá? Vamos para a quarta carreira. E a quarta carreira você vai fazer por 6 vezes, 5 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, por 6 vezes, 5 pontos baixos e um aumento para ficar aqui na base com 42 pontos.
E aqui eu tenho a quarta carreira finalizada. Neste momento, estamos com 42 pontos de base, tá? Vamos para a carreira de número 5 e ela será de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. No final dela, teremos aqui 54 pontos de base. Fica aqui a minha sugestão para que você quebre a primeira sequência. Em vez de já fazer 6 pontos, faz 3 pontos e um aumento. Depois continua com 6 pontos e um aumento por 5 vezes, sobrando aqui no final 3 pontos baixos que você vai colocar ponto sobre ponto, tá bom? Então, vamos lá. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento. Depois, 6 pontos e um aumento por 5 vezes e 3 pontos baixos. Se não se sentir à vontade para fazer dessa forma, faça direto, 6 pontos e um aumento por 6 vezes. No final da carreira de número 5, teremos aqui, na base, 48 pontos baixos. Carreira 5 finalizada, temos aqui neste momento 48 pontos de base, ok? Vamos para a carreira de número 6 e ela será de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Na carreira de número 6, a gente vai terminar a base aqui com 54 pontos baixos, tá? Então, vamos lá? 7 pontos e um aumento por 6 vezes na volta para ficar com 54 pontos de base. Então, temos aqui a carreira de número 6 finalizada, tá? Eu tenho na minha base, neste momento, 54 pontos. Vamos para a carreira de número 7 e ela será de 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Fica novamente a minha sugestão de quebrar a primeira sequência. Em vez de fazer 8, faz 4 aqui no começo e 4 no final, tá bom? Então, 4 pontos e um aumento, depois por 5 vezes, 8 pontos e um aumento e finaliza com 4 pontos baixos. Se não se sentir à vontade, é só fazer por 6 vezes, 8 pontos e um aumento, tá? E ficaremos no final da carreira, né? No final com 60 pontos de base. Carreira de número 7, 8 pontos e um aumento por 6 vezes. E aqui nós temos a carreira de número 7 finalizada. Neste momento eu tenho 60 pontos de base, tá? Percebe que, olha, minha boneca tá com os pezinhos para cima, eu vou virar. A minha linha, ela não está centralizada, tá? Eu preciso trazer essa linha até o centro das costas, porque agora a gente vai fazer aumentos na frente para fazer o volume das bochechas, tá bom? Então, se fizer dessa forma, fica mais fácil, porque eu já passo a quantidade de pontos certinha para que você faça o volume das bochechas, tá? Então, centralize, olha, eu vou fazer aqui uns 3 ou 4 pontinhos de deslocamento para que a minha linha fique bem no centro das costas da boneca, tá? Tá vendo aqui o degrauzinho, tá? Bem atrás da boneca mesmo, tá bom? Procure alinhar aqui com esse degrau, se o seu ficou aqui também a troca de linha, tá bom? Olha, deixa eu ver. 1, 2, 3, acho que uns 4 pontinhos ele já vai ficar aqui, tá? Então, faça pontinho de deslocamento. Não vou nem contar como uma carreira, é só pra gente fazer o alinhamento da linha, tá? O alinhamento da próxima carreira, que eu vou passar certinho a quantidade de pontos para você. Olha, aqui para mim, 3 pontinhos foi o suficiente para eu chegar. Se, por exemplo, a tua linha tiver parado na carreira anterior por aqui, faça a carreira completa, tá? Não desmanche, porque senão você vai desmanchar pontos de aumentos e vai dar diferença depois, tá bom? Então, se a tua linha, ao contrário da minha, né? A minha estava aqui, se a sua estiver para cá ou em qualquer outro ponto da cabeça, faça pontos, complete a carreira até que ela chegue aqui, tá? Não desmanche, faça pontos a mais, tá bom? Então, vamos agora para a carreira de número 8. Você vai começar essa carreira de número 8 aqui no centro das costas, certo? E fazendo 20 pontos baixos, tá? Faça 20 pontos baixos seguidos e eu já volto para passar o restante da carreira. Fiz aqui os 20 pontos baixos da carreira de número 8 e para dar sequência, você vai fazer
um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes, tá? Então, começamos a carreira 8 aqui com 20 pontos, e o próximo passo é um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes. Tem que ser nessa ordem, tá bom? Um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes. Aqui estão os aumentos e os 2 pontos baixos. Lembrando que eu fiz um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes, tá? Vou fazer agora mais um aumento e finalizar a minha carreira de número 8 com 21 pontos baixos, tá bom? 21 pontos baixos para finalizar. No final da carreira, a gente vai ficar aqui com 67 pontos, ok? Então, vamos lá, finalizar aqui com 21. Na volta, eu repito o processo que foi feito. E aqui temos a carreira de número 8 finalizada. Só lembrando o que foi feito, tá? Começamos aqui com 20 pontos baixos, fizemos um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes, mais um aumento e 21 pontos para finalizar. 67 pontos de base, ok? E agora vamos fazer a 9, a 10 e a 11. 3 carreiras de 67 pontos baixos, tá bom? Então, são 3 carreiras, 9, 10 e 11, de ponto sobre ponto. 3 carreiras de 67 pontos baixos. E aqui neste momento temos as 3 carreiras de ponto sobre ponto terminada, tá? Então, eu fiz a 9, a 10 e a 11 de 67 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 12 e nela a gente vai voltar a ficar com 60 pontos na base, tá bom? Eu vou passar passo a passo para vocês, porque a gente vai ter diminuições concentradas aqui na frente, tá? Nós aumentamos para fazer o volume, agora a gente vai reduzir. Começa então a carreira de número 12 fazendo 20 pontos baixos, tá? Carreira de número 12 inicia com 20 pontos baixos e eu já volto aqui para passar a próxima parte. E aqui eu tenho os 20 pontos baixos prontos da carreira de número 12. Vamos dar sequência e para isso você vai fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. Tem que ser nessa ordem, tá? Uma diminuição e 2 pontos baixos por 6 vezes, ok? Uma diminuição e 2 pontos baixos por 6 vezes. Vou fazer, já volto para passar a próxima parte. E aqui eu fiz a diminuição e 2 pontos baixos por 6 vezes. Vou fazer mais uma diminuição e completar o restante da carreira em pontos baixos, tá? Então, olha, depois da sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 6 vezes, você coloca mais uma diminuição e agora 21 pontos baixos para finalizar a carreira de número 12. Importante que no final dela teremos 60 pontos baixos. E aqui eu tenho a carreira de número 12 finalizada. Neste momento temos 60 pontos de base, tá? Eu vou repetir o que foi feito nela. Começamos ela com 20 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos por 6 vezes, uma diminuição e 21 pontos baixos, tá? Então, 60 pontos de base. E com esses 60 pontos de base, vamos fazer 2 carreiras de 60 pontos, tá? A 13 e a 14. 2 carreiras de 60 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, tá ok? Vou fazer as minhas aqui e já volto com você. Então, 2 carreiras de 60 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 carreiras de 60 pontos, tá? A 13 e a 14. A gente vai fazer a carreira de número 15 um pouquinho diferente, porque eu já vou deixar pronto para você o lugarzinho para que seja encaixado os olhinhos, tá? Então, vai ficar certinho ali o local, você não vai precisar medir nem nada, você já vai ter o lugar facilitado ali para que você instale os seus olhinhos. Então, vamos lá. A carreira de número 15, a gente vai começar a fazer fazendo 24 pontos baixos, tá?
Então, faça aí na carreira de número 15, 24 pontos e eu já volto para passar o restante. Então, temos aqui na carreira de número 15, 24 pontos baixos, tá? Agora que a gente vai fazer a marcação do primeiro olhinho, tá? E para isso, você vai fazer uma correntinha e pular um ponto de base. Então, você não vai fazer nesse próximo ponto, vai pular e vai fazer no seguinte, começando 10 pontos baixos, tá? Então, só recapitulando, 24 pontos de base, uma correntinha. Vou pular um ponto de base e fazer 10 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Epa, que desviou aqui, peraí. 10 pontos, certo? Agora eu vou fazer mais uma correntinha, vou pular um ponto de base e fazer 24 pontos baixos, tá? 1, 2, 3 e assim por diante. Esse lugarzinho que a gente pulou o ponto e fez a correntinha é o local que você vai colocar o olhinho, tá? Então, percebe que fica aqui, ó, abertinho para que você coloque o olho. Fica mais fácil de você identificar o local correto para colocar, tá bom? Então, agora só vou terminar aqui com 24 pontos. Só lembrando, carreira de número 15, 24 pontos baixos, uma corrente, pula um ponto de base, 10 pontos baixos, uma corrente, pula um ponto de base, 24 pontos baixos. E aí está, a carreira de número 15 finalizada. Eu continuo com 60 pontos, porque aonde eu pulei, eu fiz uma correntinha para substituir, tá? Então, agora a gente vai fazer 5 carreiras, a 16, a 17, a 18, a 19 e a 20. 5 carreiras de 60 pontos baixos, tá bom? Só ponto sobre ponto. Não vai aumentar nem diminuir nada, a gente vai fazer a parte mais retinha da cabecinha. Então, 5 carreiras de 60 pontos baixos e eu volto aqui daqui a pouco com você pra gente continuar, tá? Então, é isso, não tem mais o que falar, né? São 5 carreiras de 60 pontos baixos, da 16 até a 20. E aqui estão as 5 carreiras de ponto sobre ponto, as 5 carreiras de 60 pontos, e percebe que a gente tem, né, uma marcaçãozinha aqui dos pontinhos que a gente pulou, que é onde a gente já pode instalar o olhinho, tá? Então, ó, fica aqui bem abertinho, fica mais fácil de encontrar, a localização do olho já fica marcado, né? Só colocar o meu aqui. Aí você já pode também colocar os seus olhinhos, colocar as travas, tá bom? Eu tô usando um olhinho com trava número 12 milímetros. Vou colocar as travinhas aqui e também mais um processo pra gente fazer agora, passar a trabalhar com a sustentação e aproveitar que está fácil, tá? Para também preencher o que vai ficar sobrando aqui de espaço no pescoço, tá? Então, percebe que a gente, mesmo eu colocando bastão, eu vou ter um espaço sobrando. Então, este é o momento para que você também preencha, né, com a fibra, o que vai ficar sobrando aí, para não ficar um pescoço flácido, vamos colocar assim, né? Com espaço de sobra. Então, por favor, já faz isso. Coloque os olhinhos, coloque as travas, preenche o pescoço com o enchimento necessário, porque agora é o momento mais fácil para isso, tá? Como a gente tem espaço suficiente aqui para afastar, né? A parte já feita, para conseguir preencher direitinho com a fibra aqui. Então, é mais recomendável fazer isso nessa hora, tá bom? Então, é este o processo que eu vou fazer agora. Vou colocar as travas dos olhinhos, preencher o pescoço com fibra e eu já volto aqui para passar os próximos passos.
E vamos continuar a tecer a cabeça para fechar, tá? Note que eu coloquei enchimento inclusive um pouco aqui embaixo já. Por que eu falo isso? Nós fizemos aumentos para salientar a bochecha. Então, eu preciso realmente colocar o enchimento necessário para que essa saliência fique destacada, tá? Então, não esquece, quando for colocar enchimento, direciona bastante aqui para essa área de baixo, porque senão não vai adiantar de nada a gente ter feito os aumentos, tá? Vai ficar uma coisa assim, meio com furos, com buracos e não vai ficar legal. O legal é que realmente essa cabeça fique toda preenchida, toda retinha, esticadinha, para que a gente consiga realmente visualizar a bochechinha da boneca e depois fazer os olhinhos, os afundamentos dos olhos para salientar um pouco mais, tá bom? Então agora a nossa próxima carreira é a carreira de número 21 e faremos nela 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Fazendo esses 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, a nossa base vai ficar com 54 pontos de base, tá? Fica aqui novamente a minha sugestão, se você quiser cortar, né, essa primeira sequência aqui pela metade, você faz 4 pontos e uma diminuição e depois você vem na sequência de 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes e finaliza com 4 pontos, tá bom? Então vamos lá? Agora, 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes ou quebrando a primeira sequência, 4 na frente e 4 atrás. Já volto para a gente fazer a próxima carreira. Carreira 21 finalizada, fizemos 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 22 e ela será de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, carreira 22, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes e no final teremos aqui 48 pontos de base. E aqui está a minha carreira de número 22 finalizada. Tenho neste momento 48 pontos de base. Não se esquece de ir colocando o enchimento à medida que você vai fechando a cabeça, tá? Então, vamos agora para a carreira de número 23 e ela será de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar na cabecinha aqui com uma base de 42 pontos baixos. Então, aqui estamos com a carreira de número 23, neste momento com 42 pontos de base. Vamos para a carreira de número 24 e nela a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes e finalizar a carreira 24 com 36 pontos de base, tá? Então, carreira 24, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes para finalizar com 36 pontos de base. E aqui estamos com a carreira de número 24, que foi feita com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, tenho aqui neste momento 36 pontos. Vamos diminuir mais um pouquinho e a carreira de número 25 serão 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes para finalizar a volta com 30 pontos de base, tá? Então, carreira de número 25, 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes e finaliza com 30 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 25 finalizada, tenho neste momento 30 pontos de base, tá? Vou fazer a carreira de número 26 e ela será de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Então, carreira de número 26, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes e a volta ficará com 24 pontos de base. E aqui está a carreira de número 26 finalizada. Neste momento, eu tenho aqui 24 pontos de base, tá? Vamos para a carreira de número 27 e nela você fará 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? E no final da carreira 27, teremos aqui 18 pontos de base. Então, carreira 27, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui estamos com a carreira de número 27 finalizada. Eu tenho neste momento 18 pontos de base, certo? Carreira 27, fizemos 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, né? Vamos para a carreira de número 28 e ela será de 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Aproveita este momento
que é um dos últimos momentos que dá para colocar enchimento. Eu uso inclusive, olha, um hashi para ir levando o enchimento lá para baixo, tá? Veja, ó, tá firminha minha bochechinha aqui, tá bom? Então vamos lá, carreira de número 28, um ponto e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 12 pontos. E vamos, aqui, bom, aqui eu tenho a carreira de número 28 finalizada, 12 pontos, e vamos para a última carreira, que ela será de 6 diminuições, tá bom? Então, carreira de número 29, faremos 6 diminuições para depois a gente fechar num anel invertido, tá bom? Vamos lá? 6 diminuições para acabar, quase fechar a cabeça da boneca. Bom, aqui estamos, né, com a última carreira. Eu vou cortar o fio, puxei, vou colocar esse fio na agulha de tapeceiro. Bom, essa carreira de número 29, nós fizemos 6 diminuições, certo? Agora aqui, para fechar de vez a cabecinha, nós vamos, ó, só pegar uma alcinha do ponto e passar a agulha, tá? Vou fazer isso em todos os 6 pontos, para depois puxar delicadamente, para não deformar, e inserir esse fio na cabecinha, tá? Ó, 4, falta só 2, 5 e o último 6. Então, aqui, ó, eu puxo devagar, ó, bem delicadamente mesmo, para ficar um círculo bonitinho, apesar de ter cabelo aqui em cima mais tarde, a gente vai fazer um trabalho bonito em todo momento, tá bom? Então, aqui, ó, eu só vou dar um nozinho simples. Como vai ter cabelo, vai ter cola, né? Esse fio não vai se soltar de forma alguma. Então, aqui, ó, eu vou no centro do anel mágico, no anel invertido, eu vou colocar a agulha e sair com ela em um ponto qualquer para cortar o excesso de fio e encerrar essa parte da boneca, tá? Então, cabecinha da boneca, corpinho todo pronto. Ela tá com o braço levantado. Daqui a pouco a gente abaixa esse braço, tá? E cabecinha pronta. Vamos para as outras partes do rosto dela agora. Agora, depois de fechar a cabeça, é o momento de fazer o afundamento dos olhos, tá? A gente vai fazer aquele apertinho aqui, ok? Então, aqui, ó, entrando linha, agulha de tapeceiro, linha na mesma cor que você teceu a pele, você vai entrar com a sua agulha num cantinho externo do olho, deixa um fiozinho aqui para depois a gente fazer o arremate. Você vai dar a volta neste olho, importante que você esconda essa linha aqui por baixo, tá? Entra com o fio e sai no mesmo local que você começou. Fizemos um lado, tá? Agora a gente vai fazer para o outro lado. Agora a gente pega esse mesmo fio, ó, deixei a pontinha aqui, eu comecei daqui e vim pra cá. Agora eu vou começar daqui e vou vir pra cá. Então, no mesmo local, você vai entrar num canto diferente do que você começou da outra vez. Sai num cantinho aqui. Dá a volta no olhinho pelo lado de cima agora. Entra num ponto e sai lá no mesmo local onde tudo começou. Agora, você vai dar leves puxadas para depois você amarrar, tá? Pega uma ponta e puxa. Pega a outra ponta e puxa. E o olhinho vai afundar. É um afundamento sutil, não é algo tão assim, marcadão, mas é para dar mais saliência para as bochechinhas, tá? Dá um nozinho aqui para eu te mostrar a diferença que fica de um olho para o outro. Pronto. Vamos esconder esse fio lá para dentro.
tá? Ó, percebe a diferença desse olho para esse que não foi afundado, tá? Faz a cavidade ocular. Ok? Aqui depois é só cortar, esconder esse fio aqui pra dentro, né? E cortar o excesso e fazer outra da mesma forma, tá bom? É só vir afofando e escondendo o nó, porque foi um nozinho meio generoso, por isso que ele tá aqui assim dessa forma. Mas é só ir afofando e ajudar esse nó a se esconder lá dentro que desaparece essa marcação. Agora aqui para fazer o branquinho do olho, eu entrei aqui nesse cantinho e saí no cantinho de cá, tá? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o afundamento, só que eu entrei aqui com a linha branca, tá? Vou entrar aqui no cantinho de olho do lado posterior não, exterior do olho. Deixo um fio aqui para depois fazer o arremate. E vou sair com ele. Eu coloquei até um pouquinho mais para dentro. Aqui, olha. Tá vendo? Na primeira carreira, depois do olhinho instalado, né? Pra dentro do olhinho, tá? Vou subir com essa linha até o local onde eu comecei tudo. E agora aqui é só posicionar direitinho o branquinho, dar um nozinho e esconder a sobra. Nozinho simples. Aqui eu não puxo, tá? Igual eu puxei para fazer o afundamento, eu só dou um nozinho simples, entro com o fio no mesmo buraquinho para esconder essa sobra lá dentro e corto o excesso. Pronto, agora é só cortar as pontas. Bom, você está vendo o narizinho, daqui a pouco eu vou passar o passo a passo do narizinho, que deu um problema na filmagem, mas eu já tenho filmado, vou passar para vocês, tá bom? Vamos fazer, olha, fizemos o branquinho, lembrando de que em qualquer lugar da cabecinha você pode entrar com os fios para fazer os bordados do rosto, tá? Eu falo para você dar preferência para colocar em lugares que você saiba que vai ter cabelo. Aqui atrás, aqui em cima, tá? Sempre em lugares que você saiba que terá cabelo. Bom, vamos lá. Retomando então, né? Eu tô precisando gravar novamente essa parte, mas tá tudo bem. Vamos lá. O bordado dos olhos na cor escura, eu escolhi um fio um pouquinho mais fino. É esse fio aqui, ó. Camila, tá? Você pode fazer com Cléa também, e ele é na cor marrom, tá? Vou cortar um pedaço aqui generoso para fazer essa parte. E vamos lá. Agulha de tapeceiro, vamos colocar a linha, e eu vou entrar num ponto, como eu falei para vocês, que eu saiba que vai ter cabelo para qualquer afundamento, qualquer deformidade, o cabelinho vai cobrir, tá? Neste caso, eu tô entrando aqui em cima da cabecinha. Qualquer lugar da cabecinha que eu saiba que vai ter cabelinho, tá? Vou trazer a minha linha até este cantinho interno do olho. Então, vamos lá, ó. Entrei com meu fio aqui em cima na cabeça e saí aqui no cantinho interno de um dos olhos, tá? Vou fazer o contorno do olhinho, entrando mais ou menos, ó, aqui embaixo. Consegue ver? Olha, aqui embaixo. Umas 2 carreiras antes de terminar o olho, tá? E vou sair num ponto qualquer só pra eu ver se ficou legal. Depois a gente volta. Desenroscado aqui, que tá enroscado. Pronto. Aqui embaixinho, tá vendo? Então, ficou no jeito que eu queria. Eu vou voltar com esse fio num pontinho aqui do ladinho. Pra fazer uma voltinha
e depois outra. Vamos ver se ficou bom aqui. Aí, aqui eu vou voltar no mesmo lugar, tá? Deixa eu só colocar o fio aqui que saiu. Na verdade, dá pra fazer até um pouquinho mais longa. Vamos fazer um pouquinho mais longo? Deixa eu só puxar aqui. E puxar aqui. Essa partezinha aqui dá até pra fazer um pouquinho mais longo, que vai ficar mais bonitinho, tá vendo? É do jeito que acontece na vida real mesmo aqui, tá, gente? A gente não gosta, a gente desmancha e faz de novo. Eu vou continuar a entrar aqui, mas eu vou entrar um pouquinho mais vou sair um pouquinho mais pra frente, ó. Tá? Daí, daqui eu volto. E venho com um ponto aqui pra cima. E agora eu volto aqui. Deixa eu só dar uma saidinha aqui em cima, só pra ver se ficou legal. Gostei, tá? Gostei. Agora, a gente vai fazer mais uma volta aqui em cima, tá? Pra ficar um pouquinho mais delineado, um pouquinho mais marcado. Tem que sair no mesmo lugar, porque senão fica marcado depois. Então, eu vou sair nesse mesmo pontinho aqui, ó. Opa, tesoura fica. E vou fazer mais uma volta aqui em cima. Tá? Você pode fazer também uma voltinha aqui embaixo do olho, para fazer a parte de baixo do olhinho. Daqui você já pode trazer a sua linha, tá vendo? E fazer uma voltinha aqui embaixo também, tá? Deixa eu já sair lá do outro lado, já vou fazer lá do outro lado também. Então, é isso, gente, ó. Tá vendo? O olhinho tá pronto. Vou fazer desse outro lado da mesma forma. É lógico, tentar fazer da mesma forma, porque é muito difícil ficar idêntico, tá? Muito difícil mesmo, então não se cobre por isso. Eu vou fazer do outro lado, depois eu volto pra gente fazer a sobrancelha. Bom, aqui estou, fiz os dois lados, agora eu vou fazer a sobrancelha, tá? Então, eu tô com meu fio aqui num ponto qualquer aqui em cima, o mesmo fio ainda, não cortei. Vou entrar com ele no mesmo buraquinho para não dar nenhuma deformidade. Eu vou deixar uma linha acima do olho livre, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar essa livre. Eu vou pegar aqui, ó, na mesma linha do cílio. Tá vendo? Na mesma linha do cílio. E vou vir com essa sobrancelha numa linha de cima, tá? Se eu tô aqui, eu vou entrar na linha de cima aqui, fazendo uma diagonal. Rente ao olho, tá? Na mesma linha do olho, mais ou menos. Vou sair com esse fio lá do outro lado na mesma carreira. Assim. Vou sair aqui na mesma carreira, tá vendo? Na mesma linha. E vou trazer ele para a linha de baixo, rente, né? Na direção do cílio, mais ou menos. E vou levar ele lá pra cima num ponto qualquer. Já pode até sair no mesmo ponto onde eu comecei tudo, ó. Porque aqui já é a finalização. E pronto, temos a sobrancelha pronta. Ok? Então, agora aqui é só dar um nozinho e esconder o fio para dentro. Já já tem o narizinho aí para vocês. E agora, com os olhinhos já bordados, depois a gente faz a sobrancelha, vamos fazer o narizinho. Tá vendo que a gente usou até essa linha aqui para fazer os olhos? Eu vou pela linha de baixo achar o centro do rostinho e marcar com um alfinete, tá? Vou marcar com outro alfinete o ponto do lado e o ponto do outro lado. E é neste intervalo que nós vamos fazer o narizinho, tá? Então, para isso, agulha com a linha da cor que você tá usando de pele, você vai entrar
em um ponto qualquer e sair num desses alfinetes que estão nas pontas, tá? Já posso tirar aqui. Vou deixar sempre uma ponta aqui para arrematar depois aqui em cima, tá? E a gente vem com essa linha e vou trazer, esse eu já posso tirar, até o último alfinete aqui, o terceiro. E vou fazer 2 voltas, tá? Então, essa aqui é a primeira volta. Vou fazer mais uma voltinha, não aperta tanto, tá? Deixa um pouquinho mais frouxinho. Pronto, eu tenho aqui 2 voltas dadas, certo? Agora, a gente vai fazer vai e volta com a linha dessa forma aqui, ó, passando pelas 2 linhas embaixo, tá? E a gente vai fazendo voltinhas para fazer o narizinho da boneca. Vai levando essa linha lá pro cantinho e entra novamente. Vai levando lá pro cantinho e vai fazer isso até o final, tá bom? Vai fazendo isso por todo o narizinho até o final dele. Vai dando essas voltinhas aqui. E quando chegar aqui no final, você traz a linha pro mesmo ponto que você entrou aqui e amarra, dá nozinho e esconde o excesso. E assim fica o narizinho após terminado. Depois a gente preenche aqui. Já pode colocar um blushzinho da sua escolha, pra deixar a carinha mais corada. Vamos agora fazer a orelha da boneca, tá? Então, um anel mágico. E vou colocar neste anel mágico 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar o círculo, cortar o fio e costurar na boneca, tá? O local que você vai costurar, você vai contar 7 pontinhos a partir do olhinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebe que ela tá praticamente alinhado com o bracinho, tá bom? Então, aqui, ó, do centro do olhinho pra cá, contando 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui que você vai colocar a orelhinha da sua boneca. Ok? Do outro lado, a mesma coisa. Vai ficar mais ou menos alinhado com o bracinho, tá bom? Só para você ter uma ideia. E é isso, é só costurar as orelhinhas, uma de cada lado. Anel mágico com 5 pontos baixos. Oi, gente! Olha eu aqui de volta. Só querendo saber se você está gostando desse tutorial. Se você estiver gostando, deixa seu like se ainda não deixou. E se você não é inscrito, se inscreve, vai, me ajuda aí a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Eu e a Maria Sofia estamos esperando a sua inscrição, o seu like e o seu compartilhamento. Compartilha este conteúdo com quem você gosta. Compartilha com quem você quer ver crochetando arte, fazendo arte junto com você, tá bom? Beijinho, até já! Para fazer o cabelinho, começamos com um anel mágico. E neste anel mágico, faremos aqui 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Temos aqui a primeira carreira, 6 pontos baixos num anel mágico, tá? Fechando aqui, não precisa apertar muito agora para não dificultar a próxima carreira. Você vai fazer a segunda carreira com 6 aumentos, tá? Mas com um detalhe, usando somente a alcinha de trás do ponto. 6 aumentos somente na alcinha de trás do seu ponto da carreira anterior, tá bom? Tenho aqui o primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento e o último, sexto aumento. Então, carreira 1 com 6 pontos baixos no anel mágico, carreira 2 com 6 aumentos. Temos agora 12 pontos de base, tá? Pode agora apertar um pouquinho mais, fechar o teu círculo e temos aí a segunda carreira pronta. Já vamos fazer a terceira carreira, e a terceira carreira você também vai trabalhar nas alcinhas de trás. Só que agora, neste momento, você vai fazer, um ponto e um aumento. E vai continuar assim por toda a volta, tá? Com um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Serão 6 vezes essa sequência. Tá? Até chegar aqui, darão 6 vezes essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Você vai ficar com 18 pontos de base no final. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Terceira carreira finalizada, 18 pontos de base. Lembrando que a gente está trabalhando somente na alcinha de trás, tá bom? Vamos para a quarta carreira e continuamos a aumentar, ainda trabalhando na alcinha de trás. Você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta, seguimos assim com 2 pontos baixos e um aumento. Quando você finalizar essa volta, terá aqui 24 pontos, tá bom? Então, só seguir aí 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes para ficar com 24 pontos de base. Sempre na alcinha de trás, tá? Eu preciso dessas alcinhas liberadas aqui na frente, ok? Então, na alcinha de trás, 2 pontos baixos e um aumento para ficar com 24 pontos de base. E aqui eu tenho a quarta carreira pronta, com 2 pontos baixos e um aumento, neste momento 24 pontos de base. Vamos agora para a próxima carreira, e ela é a carreira de número 5, certo? Nela faremos 3 pontos baixos e um aumento, ainda trabalhando na alcinha de trás, tá? Então, 1, 2, 3, e eu vou colocar um aumento na sequência. Vou repetir isso por mais 6 vezes, por mais 5 vezes, né, no meu caso aqui. Então, por 6 vezes você fará na carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, e no final você terá 30 pontos de base, ok? Vou fazer as minhas aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 5 pronta. Neste momento tenho 30 pontos de base, tá? Lembrando que ela foi feita também usando as alcinhas, só as alcinhas de trás. Agora, a partir desse momento, a gente já começa a fazer as mechinhas, tá? A primeira carreira de mechas. E você vai vir aqui no ponto seguinte, fazer um ponto baixo, tá? Comecei a carreira de mecha, tá? E vai subir aqui 66 correntinhas. Tá? 66 correntinhas. 1, 2, 3 e vai até 66. E eu já volto aqui para passar a próxima parte para você. Então, eu tenho aqui, olha, 66 correntinhas, tá? Como é de praxe, a gente não trabalha esse primeiro elo, certo? A partir do segundo, você vai voltar fazendo 65 pontos baixos, tá bom? Isso, todas as mechas que a gente vai fazer agora são iguais, nenhuma vai mudar a quantidade de pontos, então serão todas com 66 correntinhas e 65 pontos baixos. Todas, absolutamente todas, até as outras que a gente vai fazer aqui em cima, tá? Então, eu vou voltar fazendo aqui e quando eu chegar aqui embaixo, eu volto aqui com você para passar como você fará as próximas, tá?
Então, neste momento, 66 correntinhas, volta fazendo 65 pontos baixos e só um minutinho que eu já volto. E aqui eu tenho a minha primeira mechinha. Se você quiser um cabelo mais enroladinho, vai fazendo isso na ponta que ele fica, tá? Sem a gente precisar ficar fazendo aumentos. Vai enrolando ele, olha, ele vai ficar enroladinho na ponta, tá? É só fazer esse exercício aqui depois de fazer cada uma das mechinhas, ok? Então aqui, essa primeira parte de mechas, nós teremos 15 iguais a essas, tá? 15 aqui, nessa base. Para isso, olha, eu fiz aqui a minha primeira, certo? Eu fiz um ponto baixo no ponto seguinte, já subi a minha primeira. Agora, eu vou pular este ponto de base e vou para o próximo. Faço um ponto baixo e começo a fazer as correntinhas, tá? Terminei essa segunda mecha, eu não vou crochetar aqui no ponto seguinte, eu vou vir no outro. Então, eu vou sempre pular um ponto de base para começar a próxima mecha. Sempre assim. Como a gente tem 30 pontos de base, eu inutilizando um ponto, eu vou ficar com a metade de mechas, vou ficar com 15 mechas, tá bom? Então, é este o trabalho de agora, mechinhas com 66 correntes e 65 pontos baixos. Sempre ao iniciar a próxima mecha, você vai pular um ponto de base, ok? Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Eu fiz um ponto aqui, neste primeiro ponto, o outro eu pulei. Fiz no próximo, tá? Sempre assim. Então, 15 mechinhas deste mesmo jeitinho aqui. Vou terminar as minhas e já volto com vocês. Já não, né? Vai demorar um pouquinho, mas aqui no vídeo é rapidinho. Até já! E você vai trabalhar essas mechas da mesma forma que você trabalhou essas aqui de fora, tá? Então, veja, eu tenho aqui o primeiro pontinho, a primeira alcinha aparente das minhas carreiras anteriores. Eu vou começar de dentro para fora, tá? Chatinha de pegar, né? Mas dá certo. Eu vou introduzir o meu fio aqui para começar a trabalhar as minhas correntinhas, tá? Então, aqui eu vou subir as 66 correntinhas, vou voltar fazendo pontos baixos, ok? Depois dessa primeira carreira, eu vou pular o próximo ponto de base, que seria a próxima alça, e vou fazer na alça seguinte, do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui, tá? Eu faço um sim, eu faço uma mecha, pulo um ponto, vou para o seguinte, tá bom? Fiz esse aqui, vou fazer a próxima mecha, eu pulo este ponto, faço no seguinte, e assim eu vou fazer por todas as alças que estão aqui aparente, tá? Até a gente chegar aqui na última alcinha que ela está aqui, ok? Então, agora é ir preenchendo o miolinho do cabelo, tá? Lembrando que este fio aqui, né, da inserção da linha, você joga ele para dentro, vem aqui do lado do avesso, pode até dar um nozinho junto com esse aqui para encerrar, né, para ficar bem preso, tá? Então, a partir de agora, é sempre 66 correntinhas, volta fazendo 65. A próxima mecha eu pulo um ponto de base e vou no ponto seguinte. 66, volto fazendo 65 pontos baixos. Vou no ponto seguinte e começo tudo de novo, tá bom? Isso até você preencher todas as alças aparentes, que olha, aqui é a minha primeira mecha, aqui é a última alça aparente. Até aqui. E está aí o cabelinho todo tecido, né? Todo crochetado. Estou aqui na última mecha, na última alcinha. E aqui eu vou cortar este fio. Deixa eu só tirar aqui o marcador que eu fiz para não correr, né? Para não desmanchar. Antes de cortar esse fio, eu vou dar um baixíssimo em qualquer lugarzinho aqui, só para que fique melhor acabado. Deixa eu só pegar uma alcinha aqui qualquer, só para dar um baixíssimo para cortar. Eita, que tá difícil de pegar. Pronto. Tá? Vou cortar esse fio,
trazer a sobra aqui para o avesso, tá? Para depois arrematar, cortar. E eu vou fazer uma sugestão de colocar o cabelinho na cabeça com vocês, tá bom? Perceba que não tem nenhum cabelinho curto para fazer a franja, tá? Então, por isso que eu vou vir aqui com vocês, dando uma sugestão de como você vai colocar este cabelo na cabecinha da sua boneca. Então, separa alfinetes aí que a gente vai precisar alfinetar, tá? Para ficar certinho na cabeça e vai ficar lindo, maravilhoso. Vou só arrematar os fios e já volto aqui com vocês. Vai separando o alfinete, já volto. E aqui estamos, cabelinho todo arrematado, tá? Então, fica lindo, né, gente? Dá trabalho, eu sei, mas fica maravilhoso. Mas antes da gente colar, costurar na cabeça, a gente precisa se acostumar com este formato, colocar ele na cabeça. E para isso, olha, é alfinete, tá? Você vai colocar miolo, tá? Anel mágico com anel mágico. Então, primeiro trabalhinho, anel mágico com anel mágico. E alfineta, principalmente a base, tá? Se ficar mais fácil para você prender essa parte aqui de cima e deixar só as outras, só a base mesmo, né? Presa, fica mais fácil, tá bom? Então, o primeiro trabalho é isso, ir alfinetando aqui a base na cabeça. Lembrando que a gente coloca anel mágico com anel mágico, tá? Essa é uma referência para que ele fique no formato certinho na cabecinha, tá bom? Então, eu só vou aqui prender o meu cabelo, prender essa juba aqui e deixar só a base, só esses fios aqui da base soltos e a base fixada na cabeça com alfinetes. Eu já volto aqui com você. E aqui estou, olha, prendi a base do cabelo na cabeça. Só amarrei aqui um pouquinho as mechas que não são essas da base, para que a gente consiga trabalhar com o cabelo de uma forma mais fácil aqui, tá? Aqui na frente, reserve 4 mechas da base para ficarem aqui na frente, só 4. Depois a gente vai trabalhar com as que estão aqui na parte superior, tá bom? Então, essas 4 aqui, ó, você deixa elas reservadinhas que a gente vai fazer um penteado. As outras que estão na base, você vai vir fazendo isso aqui, ó, com alfinete e ir posicionando ela na cabecinha, tá? Vai ficar vão, é normal, porque a gente vai preencher com as outras, tá vendo? Você só vai vir trazendo elas aqui e alfinetando. Algumas, ó, você pode deixar juntinha, outras você vai ver que vai precisar ficar mais afastada da outra, e é normal, porque a gente tem as outras aqui para cobrir espaço, tá? Então, é isso. A primeira camada de mechas, você vem fazendo este trabalho aqui, de ir posicionando na cabecinha, colocando alfinetes, para que você também se acostume com o formato deste cabelo, tá? E vem fazendo todo esse trabalho, tá bom? Eu vou só lembrando de deixa 4 aqui, tá bom? Pra ficar bonitinho depois. Então, só vai posicionando esse cabelinho na cabeça. A próxima, você pode trazer ela bem rente aqui, a orelhinha, tá vendo? E vai trazendo, vai colocando os alfinetinhos para ir prendendo esse cabelinho. E agora, olha, depois de preso toda a primeira camada de mecha na cabeça, tem os buracos, você vai vir aqui nas próximas camadas, na seguinte, tá? Não nas outras. E somente com o necessário, tá? Somente o necessário para fechar essas lacunas, você vai usar, tá? Então, veja, olha, eu peguei uma lá de cima, vou vir aqui e prender. Procure trazer somente o que é necessário para que você tenha um cabelinho soltinho também em cima, tá bom? Se você, ó, conseguir juntar mais um aqui e trazer só um, tá vendo? Vai ajustando assim, para que realmente somente o necessário venha a ser
fixado na cabeça para que a gente tenha um cabelinho soltinho. Olha, tá vendo essa aqui? Não vai ser necessária, porque eu tenho essa aqui que vai cobrir, tá? Então, essa aqui já ficaria solta na cabecinha, tá? Essa aqui, tá vendo? Eu posso reposicionar um pouquinho mais para lá, para ajustar a outra aqui entre ela. E é esse trabalho que você vai fazendo agora, para que você tenha o máximo possível de mechas soltas na cabeça, tá? Percebe, ó, que você vai ajustando, tá vendo? Olha aqui, só vou precisar de uma aqui na frente, ó. Tá? Aqui posso trazer um pouquinho mais e trazer mais uma pra cá. Essa aqui eu reposiciono pra lá. E assim a gente vai fazendo, tá? É um quebra-cabeça mesmo que você vai colocando aqui, ó. E vai ajustando na cabeça para usar o menos possível mechas coladas e a maioria delas soltinhas na cabeça, tá bom? Vamos terminar esse trabalho, eu já volto aqui. E está assim o meu cabelo por enquanto, tá vendo? Não colei nada até agora, tá? Somente fui posicionando as mechas, tanto que os meus alfinetes estão tudo tortinho aqui em cima, tá? Então, foi só isso mesmo, tá? Só posicionei para eu ter uma ideia do como vai ficar este cabelinho na cabeça, tá? Como eu falei, a gente tem que se acostumar com essa peça primeiro, estudar ela, ver o melhor, né? Como ela fica melhor na cabecinha. Aqui na frente, lembra que eu pedi para você deixar 4 soltas? Eu vou pegar uma para lá e vou fazer um penteado aqui, tá vendo? Aqui, olha, eu vou trazer pro ladinho, vou prender com um alfinete. É só uma sugestão, tá, gente? Porque como ela não tem franjinha, pra gente fazer um cabelinho bonitinho aqui. Só toma cuidado para que você não, como é que fala? Cubra a sobrancelha, tá? E para que ele fique dessa forma, depois você vai colar, costurar, conforme você gosta de fazer, tá? Aqui, mesma coisa. Ai, caiu tudo. Pezinho, você empurrou a minha caixinha. Aqui, mesma coisa, ó, você vem pra cá e vai fazendo. Aqui você pode, inclusive, utilizar algumas mechas aqui de cima para fazer o penteado um pouquinho mais volumoso, aqui como se fosse um cabelinho jogado pro lado, tá bom? E você vai posicionando com alfinete para que você tenha ideia de como você vai querer esse cabelo, tá? Eu tenho uma outra modelo aqui para você olhar, pera aí que eu vou pegar. Olha, essa aqui como foi feita, tá vendo? Eu preferi fazer numa cor mais clara para mostrar em vídeo, justamente porque é um pouco mais difícil de visualizar quando é uma cor mais escura, né? Mas olha, tenho 3 mechas aqui de cima, tenho, ó, 2 daqui, ó, da segunda camada de mechas estão jogadas para cá e o restante para cá, tá vendo? Uma para cá, outra para lá e o resto é de baixo, tá? E é esse formatinho aqui a minha sugestão, tá vendo? Essas mechas, elas estão coladas aqui, as que eu trouxe aqui pro lado. E feito esse trabalho de posicionar o cabelo da forma como você mais gosta, você vai partir para fixar este cabelinho na cabeça, tá? Lembrando, essa aqui dá pra vir aqui também para ficar legalzinho aqui em cima, fazer um contorno, tá vendo? E assim você vai fazendo, tá? Não tem muito segredo aqui não, é mais de acordo com o que você gosta. Como essa é a minha sugestão, já que a gente não tem uma franja, tá? Não tem um cabelinho curto para demarcar, olha, isso aqui realmente vai ficar aqui em cima, aquilo lá atrás. A nossa única referência aqui, então essa aqui é a minha sugestão para que você aplique o cabelo na boneca, tá? Como a gente não tem nenhuma franja, nenhum cabelo curtinho como referência para ficar aqui na frente, a referência é anel mágico com anel mágico aqui em cima, tá? E, como eu falei, eu deixei 4 mechinhas aqui da base soltas aqui na frente para fazer esse detalhe e um pouquinho mais aqui com uma ou outra aqui da segunda parte, tá?
Então é isso, gente. Feito esse trabalho agora, você já se acostumou com o cabelo, já viu como que ele vai ficar na cabeça. Agora é a parte de você fazer a colagem, tá? Então procura aqui neste momento a colagem, você ou costura, você fazer uma linha reta, tá? Não igual a minha aqui, então você vai passar a cola numa linha reta, para que caso você queira fazer, deixa eu pegar aqui a modelo de novo, caso você queira fazer um penteado trazendo essas mechas coladas aqui para cima, tá vendo? Como um coque ou alguma coisa assim, elas fiquem homogêneas aqui, elas fiquem retilíneas aqui, tá vendo? Elas vão ficar retas aqui. Então, procure fazer a colagem ou a costura de uma forma bem retinha, caso você queira utilizar este cabelo amarrado lá em cima, ele vai ficar uma coisa bem uniforme, bem acabada aqui atrás também, tá bom? Então, agora é este o trabalho, é posicionar o cabelo e amarrar não, colar e costurar ele na cabeça, tá bom? Como eu falei, procura o mínimo possível de mechas para você colocar aqui. Lógico, você não vai deixar lacunas, não vai deixar espaço vazio, mas percebe que você consegue ir posicionando de uma forma que você usa menos mechas para que tampe aqui, tá? As de baixo, sim, as primeiras mechas todas vão ficar na cabecinha, mas as próximas, da segunda e da terceira carreira, não. É só o necessário mesmo. Daí você tem uma boneca com o cabelo mais solto. E é neste momento, com o cabelinho colocado, ainda o meu está aqui, tá molhadinho, está secando, que eu aproveito para me despedir de vocês nessa segunda parte da Maria Sofia e prometo voltar em breve para fazermos a roupinha para ela, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até breve. Tchau, tchau!